novamente a todos os conselheiros, sejam bem-vindos à reunião ordinária do Conselho Penitenciário, dia 8 de 6 de 2022. Presentes na reunião o conselheiro William Zonato, conselheiro André de Toledo, conselheiro Torsten Ferraz, conselheiro Miguel, conselheiro Antônio Quinupa. Sejam todos bem-vindos a esta reunião, às 14 horas agora e 8 minutos. Para andamento e prosseguimento da reunião, com relação a assuntos gerais, a palavra está aberta para aquele conselheiro que queira se manifestar. Bom, não havendo outro conselheiro que queira se manifestar, trago a todos a notícia que o nosso protocolo com relação aos jetons já está em trâmite. Peço a todos que... bom, antes de dar andamento, já que a conselheira Heloísa entrou na sala, vou primeiro cumprimentá-la, e aí já passo, no geral, as novidades com relação aos nossos protocolos. Só um instantinho, por gentileza, aos demais conselheiros. Boa tarde, conselheira Heloísa, também presente na nossa reunião, do dia 8 de 6 de 2022. Seja bem-vinda. Em andamento a nossa reunião, conforme falado, com relação ao protocolo 16.092.790, dígito 9, nós estamos em fase final de aprovação. O nosso excelentíssimo secretário, Wagner Mesquita, assinou no protocolo a intenção pela aprovação, não sei se os demais conselheiros na reunião, que não estavam na reunião passada. O protocolo está em trâmite junto à CEPLL, na Central de Modernização Institucional. Este órgão da Secretaria se manifestou aí, na verdade, claro, entendendo lá do ponto de vista deles, que os demais conselhos podem pleitear a mesma gratificação, mas o nosso protocolo foi bem instruído e fundamentado no seguinte sentido: o Conselho Penitenciário tem mais de 100 anos, praticamente 100 anos, mais de 100 anos. Nós já recebíamos isso, nós temos uma atividade que é regulamentada pela lei federal, nós temos uma atividade que também é regulamentada pela lei estadual, não é um conselho qualquer, e as nossas atividades, por mais que até o presente momento não sejam ainda reconhecidas, nós temos grande peso na tomada de decisões com relação principalmente a fiscalização de estabelecimentos penais e serviços penais. Então, a partir do momento que o Conselho se estruturar, é o que está acontecendo nesse momento do Conselho, nós vamos poder mostrar aí a todos as atividades que são desenvolvidas pelo Conselho Penitenciário. E uma maneira de estruturar é a aprovação dessa APL que está em trâmite aí junto ao protocolo falado, né? Outra medida é a estruturação com relação à aquisição dos bens, que já foram ditos nas reuniões anteriores, que também já estão sendo aqui positivadas por este conselho. Seja bem-vinda, conselheira Heloísa, novamente. Eu espero a todos que, na próxima reunião, tenhamos novidades, entendendo a manifestação da Secretaria, no sentido de somente que o gestor tome cuidado com relação aos demais conselhos, mas isso não importa, cada um faz o pedido e pleita aquilo que é com relação ao requerimento e à necessidade de cada órgão, né? O conselho, para continuar, para funcionar, para ter andamento, tem que ter a contraprestação das nossas atividades remuneradas, conforme os termos da lei já citado no protocolo, e acredito que somente dessa forma é que nós conseguiremos dar continuidade e até mesmo com alteração legislativa proposta no protocolo. Bom, da parte do presidente, essas são as palavras iniciais. Está aberta a palavra do conselheiro que queira se manifestar. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso. Boa tarde, conselheira Heloísa. Seja bem-vinda. Obrigada. A palavra está aberta aos conselheiros que queiram se manifestar ainda. Eu quero registrar, depois do período de férias, o retorno às atividades e parabenizar as gestões realizadas aí pelo Conselho Penitenciário, na pessoa do presidente, Pampucci, e reforçar a ideia de que o Conselho Penitenciário é o conselho mais antigo do estado do Paraná e atua em uma área extremamente sensível
de atendimento a pessoas, e não somente isso, de atendimento, mas de promoção da dignidade e na defesa de garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, além das regulamentações federal e estadual, existe também essa prerrogativa histórica do Conselho, e que, pelo contrário, que outros conselhos vão procurar se assemelhar e requerer esse reconhecimento do trabalho, eu acredito que é o contrário. O Conselho Penitenciário, na verdade, está recuperando a sua característica administrativa em face à sua história de existência, de trabalhos e serviços prestados ao Estado do Paraná e à sociedade paranaense, e também se assemelhando aí então a outros conselhos que recebem pelas suas atividades em uma retribuição muito maior ao que foi registrado, inclusive, neste protocolo citado pelo presidente. Parabéns pelas gestões e fazemos votos que o novo secretário de Segurança Pública busque também sensibilizar a Assembleia Legislativa e os demais órgãos do governo do Estado do Paraná para que este pleito do Conselho Penitenciário se concretize e todas as gestões possam ser realizadas com muito mais qualidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Torres. A palavra ainda está aberta. Boa tarde a todos e a conselheira Heloísa novamente. Mais um informe, senhor presidente, né? Fazendo resgate de memória, né? Nós fomos demandados anteriormente para compor o grupo de trabalho do DEPEN, o GTT, que está implementando a política pública, né, de encaminhamento de pessoas trans para a cadeia pública de Rio Branco do Sul. Né? O último encaminhamento é uma solicitação do GNE para que façamos composição de um outro grupo de trabalho lá do tribunal, né, na implementação da resolução 348 do CNJ. Uma outra vez que o entendimento do CARICAT é de que a cadeia pública de Rio Branco do Sul não seja só para atender as pessoas trans, para que acompanhe as pessoas de vulnerabilidade, né, como gays, por exemplo. É evidente que todas as ações do Conselho, né, só afetam todas as ações, mas eu tenho essa demanda que me é trazida, né, para buscar esse olhar para essa população no sistema. E eu fico lisonjeado de fazer parte do grupo e ver que o GMF propõe fazer implementar esse diálogo, né, fomentar esse diálogo com o grupo. Isso demonstra, né, o quão somos prezados pelos outros órgãos, né, como o conselheiro Thorsten acabou de mencionar. Era isso. Obrigado. Obrigado. Até mesmo o conselheiro Tulipo, aproveitando a oportunidade, o conselheiro Tulipo esteve presente na última reunião, onde eu estava de licença, pedi para a gentileza dele nos representar no COPEN, junto ao grupo de trabalho desenvolvido pelo próprio Tribunal de Justiça. Poderia dar um breve comentário sobre o assunto que foi tratado na reunião, conselheiro Tulipo, por favor? Então, senhor presidente, foi apresentado, na reunião foi apresentado o programa, né, a resolução, a tratativa, né, e fizemos o alinhamento com a nota que nós temos do GTT do DPEM, e já estamos encaminhando nos organizando para as próximas reuniões, que será quinzenalmente também, pelo GTT. A próxima reunião será dia 14 de junho. Então, ali sim começaremos a desenhar essa política, né, de encaminhamento, e vai ter uma grande demanda aí por parte do DPEM, da central de vagas, né? Então, né, a princípio esse é o estado da arte. Ótimo, conselheiro Quinupa. Depois nós vamos ler o ofício que chegou até a Secretaria do COPEN do Tribunal de Justiça, daí a gente vai só pontuar alguns critérios, e se for necessário, daí nós vamos colocar depois a votação, a aprovação para a atuação do nosso membro junto ao grupo de trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A gente entra em contato com
Vossa Excelência para poder também deliberar se o senhor aceita ou não aceita, e a gente conversa na sequência aí. Tá bom? Mas muito obrigado com relação à participação sua na reunião anterior, por ter representado o Conselho Penitenciário, e a palavra ainda está aberta para o conselheiro que queira se manifestar, assuntos gerais. Obrigado, conselheiro Kinupa. Desculpe, senhor presidente, mais uma nota, se me permitem. A Sandra, que está responsável pelo grupo de trabalho do DPEM, ela nos chamou para uma reunião extraordinária, né? Exatamente nessa preocupação, né, de uma manifestação conjunta, e foi aventada a possibilidade se o Conselho Penitenciário pudesse emitir o parecer, né, já que nós emitimos pareceres técnicos, então está no raio, está no horizonte essa perspectiva também. Aí, né, nas demais reuniões, vamos verificar o encaminhamento, se há essa possibilidade. E deliberarmos, né, entre o Conselho Penitenciário, nós, membros, se é possível, se há viabilidade dessa manifestação. Então, está no horizonte essa possibilidade. Isso. Então, principalmente dessa forma, né, analisando a estrutura atual do Conselho, né, nós vamos verificar qual é a demanda pleiteada pelo Departamento Penitenciário. Sendo viável e colocando em votação para os demais conselheiros, nós decidimos, vamos deliberar sobre o assunto, decidimos e damos um retorno ao Departamento Penitenciário, e aí afirmamos aí essa participação do Conselho junto à emissão, sim ou não. Mas isso vai daí, a gente se reúne, uma reunião específica, trata do assunto, sobre o que a gente vai se manifestar, para verificar se hoje, nas condições que o Conselho está, a gente tem a capacidade de também abarcar essa atividade para poder dar esse feedback junto ao Departamento Penitenciário. Mas a gente coloca em votação daí. E já está consignado na nossa reunião de hoje. Obrigado, conselheiro Kinupa. Mais uma vez. A palavra ainda está aberta. Bom, não havendo, então, quem queira se manifestar, eu vou dar início, então, com relação aos relatórios de inspeção. Antes de passar a palavra aos conselheiros, nós estamos agora redistribuindo os relatórios de inspeção prévia a todos os estabelecimentos e serviços penais do Estado do Paraná. Então, no prazo de 15 dias, a gente está pedindo para que eles se manifestem, e assim, havendo a manifestação, nós vamos, como de costume, distribuir esses relatórios para os conselheiros, para que emitam o parecer no prazo de 15 dias também. Após a emissão do parecer, nós vamos levar a conhecer todos os pareceres, com todos os relatórios, vai ser levado automaticamente à ciência e providências do atual secretário de Segurança. Só para a ciência de todos. Então, como de costume, eu passo a palavra agora para o conselheiro William Zonato. Se tiver relatórios de inspeção, o Conselho da Comunidade ou de mérito, possa proferir nessa sessão. Está com a palavra e seja bem-vindo, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Para esta data, não, senhor presidente. Está ótimo, conselheiro William. Passo a palavra, então, à conselheira Heloísa Helena. Se tiver relatórios de mérito, relatórios de inspeção do Conselho da Comunidade, possa proferir nessa sessão. Está com a palavra e seja bem-vinda, conselheira Heloísa. Obrigada. Os meus são 3, mas são todos pareceres em processo, pedidos de apenados. Deixo para mais para frente? Pode ser agora. Como está na sessão virtual, nós estamos fazendo um conjunto, só pacote só, mérito, então, vamos inspeção começar. E comunidade. Está com a palavra, fica à vontade. O primeiro é um pedido de comutação de pena do apenado Gleidivaldo da Silva Paula. O processo é o número 000-12-24-26-1999. Ele pede comutação de pena com base no decreto natalino de 2011. O problema é que ele foi condenado pela prática de crime hediondo. Você vê que em 99 ele cometeu o crime 157 do Código Penal, mais o 213 e 214 do Código Penal. O 213 e o 214 são crimes hediondos. Então, o Gleidivaldo não faz jus à comutação da pena pretendida. Então, a conclusão aqui é pela manifestação desfavoravelmente ao pedido formulado pelo Gleidivaldo da Silva Paula, no sentido da comutação da pena em 25/12,
diante da expressa vedação legal encartada pelo artigo 8º do próprio decreto que ele embasou o pedido dele. Então, é pelo indeferimento da comutação. Eu coloco, então, deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, por favor. Tem mais dois. Deixa eu abrir aqui o próximo. Aqui também é um pedido de comutação. O interessado é Delair Batista de Oliveira, processo 000120872 de 1999 também. Ele também pede a comutação da pena com base no decreto de 2011 e ele preenche os requisitos legais. Deixa eu ver mais aqui para baixo. Tem uma tabela que fizemos aqui, somando todas as penas dele, no total dá 14 anos, 5 dias 14 anos, 5 meses e 11 dias. Então, ele vai pedindo vários, ele fez vários pedidos. Então, pelo decreto natalino de 2002, depois ele pede pelo decreto natalino de 2004, de 2006 e, por último, o de 2011. Então, aqui eu me manifestei pela conversão do feito em diligência para o fim de apurar eventual homologação judicial de falta grave decorrente do empreendimento de fuga em 29 de junho de 2002, circunstância que impacta diretamente na análise da concessão do benefício com base no decreto de 2002. Aí, com relação ao decreto de 2004, eu me manifestei pelo indeferimento da comutação, na medida em que não restaram preenchidos os requisitos legais definidos pelos decretos natalinos de 2004 e 2006. E em relação ao pedido baseado no decreto natalino de 2011, a manifestação é pelo deferimento da comutação das penas em 25/12, na medida em que preenchidos todos os requisitos legais. Então, de todos os pedidos dele de comutação pelos decretos natalinos de 2002, 2004, 2006 e 2011, o primeiro, conversão em diligência, os dois, o segundo e o terceiro, pelo indeferimento e deferimento com base no decreto natalino de 2011. Ok, eu coloco então deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros, lembrando que se refere aos decretos pedidos de comutação 2002, 2004, 2006 e 2011, sendo pelo diligências em relação ao 2002, 2004 e 2006 pelo indeferimento e 2011 com relação ao deferimento do pedido de comutação. Vou colocar em votação aos demais conselheiros. Está aprovado, conselheira Heloísa. Pode prosseguir, por favor, se tivermos algum. Então, temos o último. Este. Pedido de livramento condicional. O interessado é Itacir Soares, processo 4000-64453 de 2021. Livramento condicional, ciência da decisão de concessão do benefício penal, início do cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da execução. Ok, somente a ciência, né, doutora? Vamos ver aqui. Então, estou me manifestando ciência quanto à expedição de carta de livramento condicional, opinando pela regular tramitação do feito, sob supervisão do Ministério Público do Estado do Paraná, por ser pedido de livramento condicional. Está ótimo. Eu coloco em deliberação e votação aos demais conselheiros via enquete. Está aprovado, conselheira Heloísa. Pode. Da minha parte, então, é só. Muito obrigada. Terminando. Nós que agradecemos. Obrigado, conselheira Heloísa. Passo a palavra, então, ao conselheiro Miguel Estado, se tiver relatórios de mérito, inspeção ou de conselheiro da comunidade, possa proferir seu parecer nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Olá, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um parecer. Na realidade, esse processo ele trata da concessão de liberdade condicional em caráter excepcional
justificando o magistrado em razão da superlotação. Então, vou retratar aqui alguns trechos desses autos, referente ao sentenciado Fernando Machado dos Santos. O executado possui condenação por roubo majorado e corrupção de menor, a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias, em regime semiaberto. Houve regressão de regime em razão de flagrante por posse de entorpecente e condenação de 1 ano e 8 meses e 12 dias. Essa nova condenação, regime aberto. Sobrevindo nova condenação, uma outra condenação, por 6 meses, também regime aberto. Essa última, substituída por pena restritiva de direito. Em meados de 2018, restava ao penado o cumprimento de 7 anos, 2 meses, 7 dias, em regime semiaberto, de uma somatória de condenação resultante de 8 anos, 7 meses e 6 dias. No mês seguinte, a julho, isso em 2018, houve julgamento de falta grave, ocorrendo a conversão de semiaberto para o regime fechado. Teve-se remissão e desconto parcial desses em razão da falta grave. Também em meados de 2019, do ano seguinte, teve pela progressão do regime para o semiaberto. E no mês seguinte, agosto de 2019, o livramento condicional com condições. Ressaltando que esse benefício teve como fundamento a superlotação onde estava o custodiado e também o seu comportamento. E a própria decisão, na época, diz que tal medida não é uma forma permanente daquele juízo, mas tão somente circunstancial, com o objetivo de amenizar a superlotação que se verificava nas unidades naquele momento. Em março de 2020, ele teve acolhida justificativa em razão de não comparecimento ao programa do patronato, mantendo o cumprimento da pena de livramento condicional. Vieram os autos. Então, pelo exposto, constatado conformidade quanto às normas aplicáveis e demonstrando o cumprimento das condições impostas quanto da concessão da liberdade condicional, esse parecer pela ciência e com concordância da benesse concedida. Ou seja, foi em caráter excepcional. Eu acredito que tenha vindo mais para nós termos essa ciência, em razão de que o prazo seria um pouco mais dilatado para ter condições de ter o início do livramento. E o juiz, então, em razão da superlotação, antecipou tal medida e veio os autos para o nosso conhecimento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Miguel. Coloco em deliberação e votação aos demais conselheiros presentes de enquete. Aprovado, conselheiro Miguel. Por favor. Pois não. Não, no momento era esse que eu tinha pronto, apto a relatar, senhor presidente. Tá ótimo, conselheiro Miguel. Muito obrigado. Não sei se os conselheiros estão percebendo, não sei se aparece na tela para Vossas Excelências, mas olha só, eu estou colocando do que se trata ali o tema, livramento condicional excepcional, sentenciado Fernando Machado dos Santos, para a gente saber do que está votando e fica ali consignado também. É mais uma maneira de... Então, daí, a hora que os conselheiros forem produzir os seus relatórios, da forma virtual, só peço a gentileza de só dizer qual que é o ano da comutação, do decreto, igual fizeram todos aqui, daí eu já coloco ali, facilita a nossa votação. Obrigado, conselheiro Miguel, mais uma vez. Eu passo a palavra, então, agora para o conselheiro Antônio Quinupa, se tiver relatórios de inspeção, relatórios do Conselho da Comunidade ou de mérito, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro Antônio Quinupa. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um da comunidade que foi emitido o parecer em 20 de abril. Talvez, não sei se não foi recebido, mas de qualquer forma trouxemos para a relatoria, né, na reunião de hoje. O protocolo. Desculpa? Desculpe, então, o conselheiro só de qual comunidade que é? Cadeia Pública de Nova Esperança. Ok, obrigado. Pode prosseguir, conselheiro. Imagina, o protocolo é o 18.721.238. Na data, né, da emissão do parecer, foi
foi opinado pela homologação do relatório porque estava em conformidade com as determinações da cadeia pública. Ser uma cadeia, né, de baixo contingente, então não havia problema lá. E para a data era isso. O conselheiro votou pela aprovação do Pela relatório? aprovação, sim, do relatório, sim. Eu coloco, então, em deliberação os demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Quinuca. Pode prosseguir, se tiver mais alguém, por favor. Esse era o único, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Quinuca, pela presença. Passa a palavra, então, ao conselheiro André de Toledo. Se tiver relatórios de méritos, conselhos da comunidade ou discussão, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro André de Toledo. Obrigado, presidente. Eu tenho pareceres de mérito que são afetos à revogação do benefício do livramento condicional. A manifestação nos termos do artigo 145 da Lei de Execução Penal, tendo em vista que Railan Bonifácio da Silva, liberado condicional, veio a ser condenado por sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício, tendo sido, inclusive, condenado, passado em julgado, conforme movimento tal, 95.1 seu. Aludida a condenação nos autos 009-729, 96-2020, a pena de 25 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática de roubo, extorsão mediante sequestro. E nos termos do artigo 86, revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício, ou por crime anterior, observado o disposto no artigo 84. De modo que a revogação do benefício é a medida que se impõe, e nesses termos é a jurisprudência que é pacífica, que havendo a condenação transitada em julgado, né, não tem por que ouvir o custodiado sobre a justificação prévia dele, né? Então aqui pretendia a revogação direto nos termos do artigo 86.1 do Código Penal. Ok. Desculpe, conselheiro, te interromper. Achei que você... Como? Desculpe te interromper, achei que você já tinha proferido o parecer e ia colocar em votação. Ah. Esse eu já terminei. Ok, então eu coloco em deliberação e votação os demais conselheiros. Revogamento e livramento condicional de Railan Bonifácio da Silva. Isso. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, por favor. Parecer de mérito também, né, nos termos do artigo 145 da Lei de Execução Penal. Trata também de revogação de benefício de livramento condicional. Tendo em vista que Maicon Ferreira dos Santos, liberado condicional, veio a ser condenado por sentença irrecorrível por crime durante a vigência do benefício, tendo sido inclusive condenado, passado em julgado, em 16/3/2022. Aludida a condenação nos autos 0063745/2021, a pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado. Mesma coisa, né? Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Então, nosso parecer é favorável à revogação do benefício do livramento condicional nos termos do artigo 145 da Lei de Execução Penal e do artigo 86 do Código Penal. Só confirmando, o sentenciado Maicon Ferreira dos Anjos Silva, isso? Dos Santos. Revogação de livramento condicional. Só o número dos autos, por gentileza, conselheiro André. 002525-64.2012.8.16.0049. Ok, é só uma retificação que eu estou perguntando, porque eu estou acompanhando pelo seu, daí ele está dos Anjos da Silva, mas é um ajuste aí só no parecer. Eu coloco em deliberação aos demais conselheiros e votação via enquete.
Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir, se tiver mais alguma coisa. Por hoje eram apenas esses dois, presidente. Obrigado mais uma vez, conselheiro André. Então, passo a palavra ao conselheiro Torsten Ferraz. Se tiver conselheiros da comunidade, relatórios de mérito ou de inspeção, possa proferir nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro Torsten. Boa tarde, senhor presidente e demais conselheiros. Eu tenho pareceres de mérito e conselhos da comunidade. Eu vou começar por um relatório do Conselho da Comunidade do município de Assis Chateaubriand. Trato do relatório de visita do mês de março de 2022. Foi apresentado no modelo proposto pelo Conselho Penitenciário. Informa visitas mensais ao Ergasto, porém não informa a periodicidade das reuniões do Conselho da Comunidade. Também não informou se está com mandato vigente, mas apresenta informações de instalação, equipamentos e funcionários contratados para o suporte às atividades. Informa que participa na execução e tratamento penal de presos do regime fechado daquela unidade, bem como assistência a egressos de penas e medidas alternativas também. A carceragem da delegacia está, conforme o relatório, com 90 presos, porém não consta informações relativas à capacidade do estabelecimento. Evidencia-se do relatório que o Conselho da Comunidade diligencia para a obtenção de recursos a fim de melhorar as assistências aos presos em harmonia com a administração da carceragem, com fornecimento de assistência material, prestação de assistência social, assistência jurídica e assistência à saúde, medicamentos, tratamentos realizados por médico, entre outros. Assistências como a laborterapia fica prejudicado pela falta de oferta de vagas. Não encontramos informações sobre o Conselho Disciplinar e Comissão Técnica de Classificação. As principais reclamações dos presos daquele gasto são com relação à quantidade da alimentação e, por óbvio, vagas na laborterapia. Essas são as informações trazidas pelo Conselho, proporcionou o relatório, provendo essas primeiras informações, buscou diligenciar algumas ações visando a melhora das assistências. Nosso parecer é favorável à apresentação deste relatório e medida pela qual esperamos novos relatórios com mais informações a serem enviados a esse egrégio conselho, principalmente quanto à vigência do mandato e mais detalhes sobre o funcionamento da cadeia pública de Assis Chateaubriand. Como a matéria afeta a competência do Departamento Penitenciário atual, está passando do Departamento de Polícia Penal da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, sugerimos o encaminhamento para conhecimento das autoridades competentes. Ok. Em votação, os demais conselheiros. Em enquete. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, senhor presidente. Passamos então ao Conselho da Comunidade de Telêmaco Borba, referente ao mês de fevereiro. Foi apresentado também o modelo proposto pelo Conselho Penitenciário, apresenta informações de vigência de mandato, devidamente instalado com equipamentos e funcionários contratados para o suporte das atividades, informa que participa na execução e tratamento penal de presos de regime fechado, regime aberto e assistência aos egressos, bem como penas e medidas alternativas. A carceragem da delegacia de Telêmaco Borba está com 149 presos condenados e 48 provisórios, sexo masculino, porém também não informa a capacidade do estabelecimento. Nós temos então a lotação, mas sem informar a capacidade de presos que aquele ergasto poderia estar recebendo. Evidencia-se do relatório que o Conselho da Comunidade diligenciou a obtenção de recursos para melhorar as assistências dos presos em harmonia com a administração da carceragem, com fornecimento de assistência material,
assistência social, assistência jurídica e assistência de saúde, medicamentos e tratamento médico também. As demais assistências, mais uma vez citando o exemplo da laborterapia, estão prejudicadas pela falta de oferta de vagas. A carceragem não possui conselho disciplinar e comissão técnica de classificação. As principais reclamações dos presos são com relação à qualidade da alimentação. É diferente de Assis Chateaubriand, onde os presos não reclamaram da qualidade, reclamaram da quantidade. Em Telêmaco Borba, os presos reclamam da qualidade da alimentação. E também da dificuldade do recebimento de materiais que os familiares poderiam estar fornecendo aos presos. Estas são as informações trazidas a este conselho. Nosso parecer é favorável à aprovação desse relatório, também pela medida que esperamos novos relatórios com mais informações a serem prestados a esse egrégio conselho. Motivo pelo qual nós esperamos parecer do conselho. Deliberação e votação pelos demais conselheiros, via enquete. Está aprovado o conselheiro Tosti. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Agora, apraz-me trazer o relatório do Conselho de Comunidade de Serra Azul. E apraz-me porque Serra Azul registra nos meses de janeiro e fevereiro aquilo que nós já havíamos acompanhando em outros meses, né? Ele foi apresentado no modelo proposto pelo Conselho Penitenciário, informações de vigência de mandato, devidamente instalado, com equipamentos necessários, suportes às atividades. Mas por que me apraz? Porque em Serra Azul não mantém presos na carceragem, sendo utilizados apenas para detenção até a transferência para outros estabelecimentos prisionais ou liberação do detido, né? Com relação a penas de regime aberto e medidas alternativas, o Conselho da Comunidade auxilia na assistência de 30 pessoas na comarca, para atendimentos na área de saúde, psicologia e religiosa, bem como orientações em relação ao convívio social. Consideramos informações trazidas suficientes. O Conselho de Comunidade proporciona relatórios com informações do Conselho Penitenciário, busca realizar diligências para melhorar a assistência aos condenados em regime aberto, egressos e cumpridores de penas e medidas alternativas. Nosso parecer é favorável à sua aprovação, medida pela qual esperamos também novos relatórios mensais serem enviados a esse egrégio Conselho e sugerimos a remessa dos autos para a Secretaria de Segurança Pública para conhecimento. Em deliberação e votação pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Tosti. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, senhor presidente. Agora, um parecer em relação ao mérito. Trata-se, então, de uma revogação de liberdade condicional concedida a Lucas Eduardo de Souza, processo auto de execução penal número 022922-87.2017.8.16.0017. Lucas Eduardo de Souza Rosa foi beneficiado com livramento condicional em 24 de julho de 2020. Contudo, antes de ser ademoestado, sobreveio condenação definitiva na ação penal 0023776599-2028-160017 da Terceira Vara Criminal de Maringá. Ele foi condenado nesses autos a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, por fato praticado em 5/11/2020, data posterior à concessão do livramento condicional. O Ministério Público se manifestou pela revogação do livramento, a Defensoria Pública igualmente se manifestou pela revogação do livramento condicional, e considerando, então, que sobreveio a condenação definitiva por delito praticado antes mesmo da advertência do beneficiado, e que o assistido não faz jus à nova concessão do livramento condicional, nos termos do artigo 86, inciso 2 do Código Penal e artigo 141 da Lei de Execuções Penais,
este conselheiro apresenta parecer pela revogação do benefício. Submetemos esse parecer ao relatório para conhecimento e acolhimento e demais anotações do Egrégio Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Deliberação e votação pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Thorsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente e demais conselheiros. Era o que continha para esta data. Obrigado pela presença, conselheiro Thorsten. Só verificando se mais nenhum conselheiro entrou na nossa sala na data de hoje. Bom, por hoje são essas as nossas atividades. Então, na torcida aqui para que o nosso relatório, em fase final, dê o prosseguimento junto às esferas aí da Secretaria da Fazenda, né, com relação à parte importante que envolve aí diretamente a atividade do Conselho Penitenciário, que é o pagamento dos jétulos e a estruturação. Então, assim que tiver novidades, de qual parecer que seja, eu coloco no grupo aí para que todos os conselheiros tenham acesso à informação. E se quiserem, o protocolo já desde o início da reunião foi citado, 16092-790, dígito 9. Então, para que acompanhem aí o nosso andamento. Então, essa é uma guerra antiga, desde 2012, esse benefício, pelo trabalho realizado pelos conselheiros, foi retirado, e nós estamos aí tentando, desde 2019, de forma oficial, reintegrá-lo aos quadros do Conselho Penitenciário na forma da lei. Obrigado pelo comparecimento de todos os conselheiros, conselheiro Thorsten, conselheiro André Toledo, conselheiro Antônio Quilupa, conselheiro Miguel Stadler, conselheira Heloísa, aos demais conselheiros presentes, conselheiro William Zonato, e aqueles que justificaram as suas ausências dessa reunião, e convido já para a próxima reunião, que será celebrada agora no dia 22, de forma virtual, 22 agora do 6, às 14 horas. Havendo alguma alteração, eu informo aos demais conselheiros. Nós estamos aí para debater o retorno das atividades na forma presencial, mas a gente precisa aqui, para que a Secretaria só nos ceda o lugar para a realização das reuniões. Então, tendo essa confirmação, eu informo os demais conselheiros aí para que a gente possa ter ciência do local. No mais, saúde, prosperidade a todos os conselheiros e um excelente final de semana e trabalho. Obrigado a todos pelo comparecimento. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Até mais, boa tarde. Tchau.